Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Monique. Já autorizei sua entrada. Opa! Sueli, querida, você está me vendo? Sim, tô te vendo, tô te ouvindo. Tudo certo. Ah, que coisa boa! Seja muito bem-vinda ao contrário, né? É. Tudo bem? Bem-vinda a você também. Tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui no seu Instagram hoje, podendo fazer essa entrevista com você. Estava vendo seu material, você está de parabéns por todas as Obrigada. suas produções literárias, a sua trajetória. Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa para poder conhecer você e o seu trabalho literário. Então, assim, é um privilégio muito grande ter você no meu projeto. Mais uma vez, obrigada, tá, querida? Eu que te agradeço também, te agradeço esse espaço e esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Pois é, você é de onde do Brasil? Sou do Rio de Janeiro. Ai, você é de onde do Rio? Eu sou da Tijuca. Aqui na Barra. Que Na Barra. maravilha, a gente está É, pertinho. com Ah, quando eu certeza. for na Barra, eu vou te mandar mensagem pra gente tomar uma água de coco, tá? Ah, com certeza. Vamos sim, vamos sim. Aqui não falta espaço para água de coco, né? Ai, que delícia! Bom, o pessoal que está entrando aí, que vai assistir depois pelo teu Instagram e que às Aham. vezes não está entendendo o que está acontecendo, gente, o Instagram dos influenciadores estão passando por uma atualização. Eu não consigo conectar, hoje eu não consegui conectar pelo computador, então os meus autores estão abrindo a live no Instagram deles, como a Sueli está fazendo agora. E eu estou vindo para cá. Só que essa entrevista ela vai ser vinculada em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então o pessoal que está aí no Instagram da Sueli não conhece o canal ou não me conhece, já corre lá, já segue, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Sueli, querida, eu estava vendo aqui, você tem um sebo virtual? É Conta pra verdade. gente, o que é isso? É, começou a ideia, veio, na verdade, depois da escrita, né? Porque os meus livros foram produção independente, né? Eu busquei algumas editoras e investi nisso. E aí eu tinha uma certa dificuldade para distribuir isso, né? Para vender esses livros. E aí eu pensei, caramba, por que que eu não monto esse negócio, né? Eu vou facilitar a vida dos meus livros, vou lidar no dia a dia com o que eu amo fazer, que é o meu dia a dia todo esse, né? Livro para lá, livro para cá, comercializando, comprando, trocando, recebo doações e troco por essas doações, enfim, faço um monte de coisa para alimentar o que a gente chama de economia circular, né? Então, a gente tem aí uma ideia também voltada para a sustentabilidade, porque eu sou administradora também, então comecei a estudar e pensar o que, que eu poderia fazer nesse sentido, né? E aí eu comecei a entrar nesse negócio como livreira também, ou seja, além de escritora, eu sou livreira também. E, Ai, que delícia! inclusive Tudo essa parte virtual. tudo virtual, tudo virtual. A entrega vai pelos correios, ou eu estou em alguns marketplaces, né? Estou no Magalu, estou na estante virtual, principalmente, né?
Então, alguns marketplaces de varejo ou específicos literários, né? E aí eu comecei, inclusive, a fazer até alguns souvenirs também, né? Algumas canecas literárias, não trabalho só com livro, né? E aí vendo para o Brasil todo, entrego, né? E ficou uma coisa um pouquinho mais ampla que a escrita, né? Então, hoje eu sou, além de professora universitária, eu sou escritora e livreira. Que coisa! Então, eu, como escritora, se quiser te mandar meus livros para você comercializar no seu sebo, posso fazer isso? Pode fazer isso. Olha, que legal, gente! Você que é escritor ou escritora e procura um lugar aí para comercializar o seu livro, mande lá para a Sueli, ela tem um sebo virtual. Qual é o nome do sebo? É Books da Sul. Começou justamente por causa dessa ideia de livros, meus livros, né? Então, eu coloquei Books da Sua, que é, inclusive, nessa página que a gente está falando. Aí, essa página virou a minha página literária, tanto para o sebo quanto para os meus escritos aí, né? De vez em quando escrevo algumas coisas, publico por aqui, e por aí nós vamos, nesse universo. Que maravilha! Eu confesso que eu adoro sebos, gente. Nossa, aqui no meu bairro tem 2 ou 3 sebos. Aliás, tem um sebo de rua que ele fica na esquina das ruas, a céu aberto. Ali deve ter mais de 20 mil livros. Nossa. Pela calçada. Como se a gente estivesse naquelas fotografias onde a gente vê os indianos na porta dos seus sebos, espalhados, expostos a céu aberto. Gente, eu acho fantástico isso. Então fica aí a indicação do sebo virtual da nossa autora, tá? @booksdasui. Já corre lá e já segue o Instagram dela. Agora, Sueli, eu vi aqui que você é formado em administração. Você acabou de mencionar isso também. Como é que você foi da administração para a literatura? Esse pulo do gato. É curioso isso, né? Eu trabalho em universidade já há 19 anos, né? Como professora universitária. Então, primeiro eu fiz esse movimento, num dos livros eu até falo sobre ele, né? Eu fiz esse movimento de sair de empresa, né? Do mundo corporativo e ir para o mundo acadêmico, né? E no mundo acadêmico, além de professora, eu já exerci alguns cargos em coordenação de curso, já trabalhei em mais de uma instituição de ensino, né? E aí, sempre na área de administração, na minha área mesmo de atuação, né? Sempre tive o sonho de escrever. Desde criança, assim, eu sempre escrevi muitas redações, sempre gostei muito disso, né? Sempre tinha os diários, né? Sempre tinha os livros, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, desde criança, desde muito pequena. Eu ficava feliz quando entrava de férias, porque eu ia poder ler mais, mesmo que fossem os mesmos livros que eu já li durante o período escolar, né? Então, assim, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas eu não tinha ideia, não planejava quando isso aconteceria, entendeu, Monique? E aí, eu fui surpreendida, né, por um acontecimento aí em 2020, né, quando meu filho, o Natan, ele partiu, né, desse mundo. Então, assim, foi uma perda muito grande. Eu já tinha, durante o Natan era uma criança com necessidades especiais, então era uma criança atípica, né, portador de paralisia cerebral. E eu já tinha, ao longo do processo, nas internações do Natan, quando eu estava assim, muito triste, ou quando eu estava muito feliz por algum motivo, alguma conquista dele, eu sempre escrevia alguma coisa, né? Então, eu tinha intenção de publicar essa biografia em algum momento. Mas, como eu acabei de dizer, né, a vida laboral não me permitia, né? Porque ela era muito intensa. Eu, com 2 filhos, casa, né, muitas coisas para administrar, eu não conseguia escrever. Eu escrevia em alguns momentos muito raros. E aí, quando o Natan faleceu, eu precisei ressignificar toda a minha vida, né?
Então, eu já fazia terapia, aí eu intensifiquei um pouquinho mais a terapia, e foi, inclusive, uma sugestão da terapeuta que eu escrevesse, né? Que eu levasse adiante esse meu projeto, né? Que eu tinha já alguns escritos, e foi exatamente o que eu fiz, né? Então, eu coloquei, eu até coloco na minha página, na minha bio, isso, né? Que eu transformei o meu luto em poesia, né? Porque a partir daí eu comecei realmente a me curar, né? Então, assim, foi um processo muito intenso, porque a perda de um filho ela é sempre algo muito intenso, né? Mas eu consegui, colocando no papel, colocando tudo aquilo que eu vivi, né? E quando isso se transformou num livro, né? Por isso até a capa do livro é o Natan, não sou eu, né? É uma Sim. foto que a gente escolheu aqui, principalmente o irmão dele, que estava montando uma fantasia de carnaval para ele, que ele gostava muito de carnaval, gostava de samba, né? Ele tinha algum gosto assim muito especial com a música brasileira, né? Então, essa capa virou um símbolo, né, desse legado que o Natan deixou para a gente, né? De aprendizado, de amor, de dedicação e de tudo isso. E eu consegui finalizar o livro, né? E finalizando o livro, eu inclusive comecei a preparar outros livros infantis, né? Então, além da biografia, eu comecei. E aí, respondendo a sua pergunta, foi desse jeito que eu entrei para essa vida de escritora, né? A Foi partir literalmente daí, mordida pelo bichinho da pelo bichinho escrita, da que escrita, acabou exato. desencadeando várias outras obras. Hoje Sim. você tem quantos livros publicados, Sueli? Bom, além da biografia, são 5 livros infantis. Eu participei também num livro de crônicas do Flamengo, né? Apesar de ser vascaína, eu participei no livro de crônicas do Flamengo, e isso é muito curioso, né? Porque eu era a única vascaína do grupo dos cronistas, dos escritores. Então, eu participei também desse livro. E já escrevi também um livro técnico, né? Eu tenho uma sócia na consultoria e nós escrevemos um livro sobre liderança, né? Especificamente lideranças para pessoas iniciantes. Esse eu não tenho livro físico, esse é só e-book por enquanto, né? Mas esse livro também ajuda as pessoas, principalmente as pessoas novas, né? Na idade e na experiência, que assumem cargos de liderança, né? Então, Sim. a nossa ideia, nós duas somos professoras universitárias, a nossa ideia era falar principalmente para os jovens, né? Pegar esses conceitos de liderança e dar algumas dicas práticas, alguns exercícios, né? Então, tem muita coisa legal, bem prática mesmo, mas em e-book, né? Esse livro está em e-book. Aí já é uma outra pegada. Mas eu fiquei Uhum. curiosa agora com esse livro de crônica do Flamengo, você sendo vascaína. Uhum. Gente, imagina um livro cheio de flamenguista, cheio de escritores flamenguistas, e aí vem uma escritora vascaína e participa do projeto. Você tem essa coletânea aí com você? Tenho sim. Pior que foi Mostra pra gente a o único capa. livro que eu não peguei foi esse do Flamengo. Esse eu ainda não peguei. Esse eu vou ficar te devendo, mas Ele tá disponível na Amazon? não, ele tem na minha loja. Tem na minha loja. Na Ah, Pix da Sul também tem. entendi. Entendeu? Eu Não tenho tem ele nem como você disponível. ler um pedacinho da sua participação nessa coletânea, né? Não tem. Mas assim, Ai, eu posso ah, resumir para você, porque assim, a ideia, inclusive eu fui convidada pelo ex-presidente do Flamengo, né? É, e assim, foi muito, muito legal, por quê? Porque a ideia é justamente do respeito, né? E embora a gente sempre fala, né? Nós não somos inimigos, nós somos estamos apenas, isso é apenas futebol, enfim. Mas nós não somos inimigos. E é uma grande verdade. E quando ele me convidou, é,
o Bandeira de Melo, quando ele me fez esse convite, eu falei, mas eu sou vascaína. Eu falei exatamente isso, mas eu sou vascaína. Ele, mas eu tenho certeza que mesmo sendo vascaína, você já teve alguma história com o Flamengo. Aí eu falei para ele na mesma hora, eu falei, tive, o meu filho era flamenguista. Ele é mesmo? Aí contei a história do Natan, né? O Natan, ele se comunicava, ele não falava, mas ele se comunicava de diversas maneiras, e nessa comunicação dele a gente percebia claramente para qual time ele torcia, né? Então, especialmente em 2019, né, quando o Flamengo foi até a final da Libertadores, então a gente percebia a vibração do Natan com o time. E foi justamente sobre isso que eu contei, né? Então eu escrevi uma crônica baseada, né, nessa vivência que eu tive com ele e nessa percepção, né? Então ficou muito interessante, ficou até emocionante assim a crônica, né? Porque mesmo a gente sendo de outro time, né, o restante da família, Sim. a gente não só respeitava, como incentivava, como estimulava, porque era o feedback que ele dava pra gente, né? Ele olhava pra gente assim, quando a gente falava Vasco, Vasco, ele olhava pra gente assim, quando falava menos, era outra reação, entendeu? Então, foi baseada nessa vivência aí e até de Qual é o nome da respeito. coletânea? Crônicas em Vermelho e Preto. Já é Aí, gente, coletânea Crônicas em Vermelho e Preto. Por quê? já é um volume Coletânea 2. tá super em alta, exatamente por causa dessa junção de autores. As pessoas acabam conhecendo a escrita, às vezes, de 40 autores num único livro. E quando a gente fala de futebol, é unânime, todo mundo é apaixonado, todo mundo quer conhecer. Então, a Sueli, ela participou desse projeto e fica aí a dica. Está disponível lá também no sebo virtual dela. Então, para quem gosta de futebol, quem quiser conhecer um pouco mais sobre as crônicas inseridas nessa coletânea, já vai lá no Books da Sui, que aí vocês conseguem conhecer um pouco mais sobre essa coletânea. Bom, para a gente começar a conhecer aí um pouquinho do livro Maior que a Dor, que é o livro que a Sueli produziu, né, voltado ali para o filho dela, o Natan. O Natan, ele nasceu em que ano, Sueli? O Natan é de 2001. Nasceu 2001. E esse livro, Maior que a Dor, você publicou ele o quê? 2022? 22, isso. Ano passado. 2022, Exatamente. ano passado. Quer dizer, maio de 2022, né? Isso. Já tem um ano no mercado. Já tem um ano. Caramba! O livro diz o seguinte: esta é a história real de uma mãe que dedicou a sua vida ao seu filho especial. Você tem o livro físico aí para mostrar a capa pra gente? Tenho sim. Esse aqui. Olha, gente, essa é a capa do livro da nossa autora, Maior que a Dor. Como é que foi a escolha dessa foto para capa, Sueli? A escolha, assim, foi uma escolha meio familiar, né? Eu, meu marido e o meu outro filho, que é o Arthur, nós olhamos várias fotos assim, né? Ou a foto minha e dele. A ideia inicial, desde o início, a ideia era que tivesse a imagem dele, né? Então, desde o início, a gente começou a procurar fotos. E essa foto, ela foi muito representativa por causa desse sorriso aqui, né? Então, assim, apesar de ser um livro que conta, que fala de dor, né? Que fala de momentos difíceis, ele deixa uma mensagem de que esse sorriso aqui, né? Ele vencia muitos desafios, né? Ele vencia muitas batalhas e me ajudava a vencer as minhas próprias batalhas também, né? Então, essa foto ela é muito representativa. E também, né, como eu falei, isso aqui foi uma fantasia que o irmão fez, né? A gente, em cima da hora, viu
de sair no bloco, a gente viu que a fantasia estava meio apertada nele, né? Porque ele foi ficando comprido. E aí, caramba, como é que a gente vai fazer? Aí o Arthur veio e falou, já sei o que eu vou fazer. Então ele empacotou e escreveu Frágil, né? Ah, que Empacotou graça! ele todo com plástico bolha, né? E escreveu Frágil. E a gente saiu assim com ele pro bloco, né? Como se ele fosse um grande pacotinho. E isso também foi representativo para mim, né? Porque foi um pacote um pouco mais frágil, né? Porque tinha todas as suas comorbidades, né? Tinha todos os seus desafios aí ao longo da vida, mas veio de presente para mim, né? E diante desse presente, eu decidi aceitar, entregar, né? Confiar. Eu até falo sobre essa mensagem no livro também, né? E decidi fazer o melhor que eu poderia fazer por ele, né? Já que ele estava também dando o melhor dele para mim, que era esse sorriso, né? Então, é muito representativo como uma entrega para mim, né? Como um pacote de entrega, de presente, enfim. Então, foi a vencedora. Quando a gente viu essa foto, caramba, não precisa olhar mais nada. Então, a editora Viseu, né? Que é a editora que fez essa capa e tudo, o pessoal também fez a arte, mas em cima de uma foto real, né? Pois é, eu já ia inclusive tocar nesse ponto. Você publicou o livro Maior que a Dor por uma editora, que foi a Viseu. Aliás, a Viseu é uma editora que está bombando no mercado. Tenho visto trabalhos belíssimos dessa editora e você começou aí essa trajetória literária de publicação muito bem amparada. Você gostou dessa parceria com a editora? Você chegou a cogitar publicar outros livros pela mesma editora? Como é que foi esse seu primeiro passo dentro da publicação com uma editora grande como a Viseu? Uhum. Foi bom esse primeiro passo. Assim, a minha experiência com eles foi bem interessante, né? Eles corrigiam, a gente interagia bastante. Assim, não tive que falar do trabalho, né? Foi um trabalho um pouco demorado, até porque pós-pandemia a gente sabe que teve um boom de publicações, né? E o meu, coincidentemente, foi também, né? Embora não tenha sido pela pandemia, porque durante a pandemia eu não tive tempo para absolutamente nada, né? Porque eu dava aulas de casa, ainda fiquei com os cuidados de suporte ao Natan, em tempo integral. Então, assim, eu não tinha tempo para absolutamente nada. Mas, assim, muitas pessoas começaram a produzir durante a pandemia. Então, eu, quando comecei o meu original foi aprovado em julho de 2021, né? Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar e quando foi maio de 2022, foi efetivada essa publicação, né? Que maravilha! Você chegou a fazer, eu não sei se nessa época já se fazia lançamento presencial, mas você chegou a fazer depois esse ano, por exemplo, ou não? Não, eu não fiz, não. Eu fiz, assim, fiz um evento para os livros infantis numa livraria, eu fiz, na livraria Leitura do Via Parque até. Fiz um evento mais voltado para a família, para as pessoas mais chegadas. Eu não cheguei a fazer um grande lançamento, não. Entendi. Você foi à Bienal esse ano, Sueli? Fui. Fui! Como é que foi a experiência? Você foi Eu como fui, escritora fui ou como leitora? Como leitora. Como escritora não fui, não. Ainda não. Na verdade, a editora Viseu também não foi, né? Não, eu acho que eles não têm ainda essa proposta de Bienal, de Flip, ainda não, né? Pode ser que em algum momento eles tenham, mas por enquanto ainda não foram, não. Mas, assim, eu queria muito ter essa experiência, sabe? E como escritora, eu acho que um dia vai acontecer. E o que você achou da Bienal esse ano? Tanto para quem estava indo atrás dos seus escritores maravilhosos, quanto para quem estava lá nos estandes, autografando, fazendo palestra. O que você achou da Bienal?
A Bienal é sempre uma grande festa, né? Sempre uma grande festa cultural. Eu dei sorte, assim, entre aspas, né? No dia que eu fui, eu consegui num horário assim intermediário que não estava assim muito cheio. Foi na véspera de um feriado também, então assim não estava muito cheio. Mas a Bienal geralmente ela é uma grande festa cultural, ela é bem lotada. Nesse dia eu consegui, tirei muita foto com Mônica, né? Porque era uma Eu grande não consegui festa. uma foto com ela, gente. Pois é, entendeu? Então, assim, como eu consegui num horário bom, foi interessante, assim. Mas é sempre uma grande festa cultural, né? Eu acho que é interessante para todo mundo, assim, para a gente que é do mercado literário, para a gente ver como funciona, né? Ver toda essa paixão, ver aqueles jovens, né? A gente renova as nossas esperanças quando a gente vai na Bienal, né? Porque a gente vê tantas pessoas dizendo que não leem, que não gostam de ler. Hoje mesmo saiu uma pesquisa, até postei aqui no meu story, né, que 84% dos brasileiros não compraram livro, né, em 2023. Então, a gente, quando vê isso, a gente vê com muita tristeza, porque a gente vê que isso reflete um hábito, né? A gente não fala nem de preços, até porque, como a gente está conversando aqui, existem os sebos, existe a possibilidade de você trocar, de você ir numa Bienal, né? Na Bienal tinham várias promoções, né? Apesar de eu ter um sebo, de não ter mais lugar de onde colocar livro aqui em casa. Que delícia! Eu ainda comprei livros na Bienal, porque assim, tinha uns preços muito interessantes, então muitas vezes a gente acha que a questão é essa, mas a gente sabe que não é, a gente sabe que é uma questão de hábito do brasileiro. E quando a gente chega numa Bienal ou numa Flip, né? A Flip eu iria, mas eu fiquei doente na semana da Flip, não, infelizmente não pude ir. Eu também. Mas assim, esses eventos culturais a gente renova as nossas esperanças, né? Porque a gente vê realmente pessoas apaixonadas, pessoas que contam o quanto a vida delas mudou depois que elas começaram a ler, depois que elas inseriram o hábito da leitura no seu dia a dia, né? Então é sempre muito interessante, né? Muito gratificante, é verdade. Bom, voltando aqui um pouquinho no maior que a dor. Desde o nascimento prematuro até os instantes mais difíceis da rotina de uma família que aprendeu a verdade sobre amor, fé e coragem. O Natan, ele nasceu com quantos meses? O Natan nasceu com 33 semanas. Prematuro com 33 semanas, né? Mas, assim, ele nasceu, teoricamente, ele nasceu bem, né? O problema é que com 5 dias de nascido, ou seja, ele ainda estava internado por ser prematuro e tal, ele ficou na UTI e ele teve meningite neonatal, né? Então, eu já estava em casa, até já tinha tido alta, quando eu recebi aquela ligação, né? Que a gente não espera e que a gente fica meio desesperado, meio sem chão de receber. E aí eu corri para o hospital e quando cheguei lá ele já estava sendo sedado, já tinha sido sedado, na verdade, né? E aí, a partir dessa meningite, ele teve muitas sequelas, né? Então, ele teve uma hidrocefalia grave, ele teve vários problemas que foram, na verdade, uma consequência, né? Eram as sequelas e as comorbidades, como a gente chama, né? Que vinham após essa doença. Então, depois de 3 meses, ele veio para casa, né? Mas, além de ter ficado esse tempo lá, ele veio com muitas sequelas, né? Porque a doença deixou realmente alguns problemas, né? Então a gente tinha que lidar com atraso, né? Depois de um tempo ele parou de se alimentar pela boca, ele teve que colocar uma uma gastrostomia, né? Então, toda essa dificuldade, né, e obviamente muitas internações, né, muitas questões ligadas à pneumonia, otite, né, porque como ele era uma criança que ficava muito deitada, né, muito parada, por mais que ele fizesse exercícios, fisioterapia, fono, tudo que tinha direito, né,
ele era muito comprometida, essa mobilidade dele era muito comprometida, né? Então, o comprometimento na mobilidade acaba trazendo essas sequelas, né? Então, assim, eu procurei escrever, não contar sobre essa parte pesada, né? Mas Sim. enquanto a gente passava por essa parte pesada, eu tinha muitas reflexões a respeito daquilo que estava acontecendo, né? Então, no livro, às vezes, tem em alguns momentos no livro tem algumas músicas, que eram músicas que marcavam aquele momento, né? Então, às vezes, por exemplo, eu estava no hospital e aí eu ia para a janela e eu começava a observar a rotina de uma família em frente ao hospital e aquilo começava a conversar comigo, né? Então, como eu falei, ao longo disso tudo que eu estava passando, eu tive esse cuidado, né, de escrever, né? E isso me ajudou também a passar por isso tudo, né? Eu fazia mestrado na época, lia muitos artigos também, enfim. E esse movimento com os textos, né? Tanto escrevendo quanto lendo, isso me ajudou muito. Então, ao longo do livro, às vezes tem alguns trechos, algumas reflexões em algum livro que eu estava lendo na época, né? Então, o médico falou alguma coisa e eu estava lendo um livro na época, e aí eu juntei essas duas falas, né? O impacto, e falava sobre o impacto disso sobre mim. E por aí foi. Caramba! O livro, gente, tem aí em torno de 150 páginas, né, Sueli? Isso É um mesmo. livro ali curto, no digital chega a ter 146. A diferença não é muita, geralmente por causa da diagramação, né? Sim. E aí a gente tem, né, durante essa trajetória, a autora ali vem falando muito sobre essa temática com o filho. Ela fala sobre amor, sobre fé, sobre coragem, a união da família, uma obra ali extremamente inspiradora e que vai contando, falando um pouco mais sobre o Natan. Você pretende fazer aí uma continuação dessa obra para você evidenciar quem é a Sueli hoje? Porque naquela época a Sueli era uma, acredito eu. Hoje você deve ser uma outra pessoa, com outras visões, outros pensamentos, até por causa da experiência que você viveu. Você pretende fazer uma continuação? Não, eu já pensei em fazer a continuação, mas escrevendo sobre o ponto de vista dos outros personagens da família, né? Do irmão, do pai, né? Eu já pensei em dar continuidade e escrevendo sobre isso, né? Mas ainda não sei se isso vai se concretizar, mas foi uma ideia. Foi uma ideia que surgiu e de repente, né, às vezes a gente lê. Eu já li alguns livros, né, que tratavam, principalmente na perspectiva do irmão, né, principalmente na perspectiva daquele que é o irmão saudável, né. E aí eu sempre tive muita curiosidade a respeito disso, né. E eu já pensei em escrever um livro e talvez seja a continuidade, o Maior que a Dor 2, mostrando essa perspectiva, né? Mas, assim, muito provavelmente ele será uma biografia especulativa, como diz o Charbel, né? O Charbel Sim. fala isso, né? Biografia especulativa, né? Então, assim, ela vai ter Qual é? algumas verdades. Conclua, desculpa. Algumas verdades e outras imaginações, né? Porque é muito difícil você entender exatamente como se dá o que passa na cabeça de um irmão, né? Por ele ser novo, tão jovem quanto, né? Os meus filhos tinham uma diferença de idade de 1 ano e 9 meses só, né? Então, assim, é difícil você captar, né? Você capturar tem que ter uma sensibilidade muito grande, embora a gente tivesse as nossas estratégias, né? De não deixar
cair a peteca lá do outro lado, né? Sempre dar atenção para o outro filho, sempre a gente procurava até se dividir nas diferentes necessidades. Às vezes um estava internado, o outro estava num torneio. Não tinha como ficar os dois com o internado, né? Porque alguém tinha que acompanhar um torneio. Então, a gente meio que se dividia, assim, mas sempre tive essa curiosidade, né? E tinha vontade de especular um pouco isso, sabe? Desse De ver do sentimento outro lado. que passa, né? De tudo que passa na cabeça do irmão, né? Ou dos irmãos, porque às vezes é uma família em que você tem mais de um filho, né? Sim, Que vai acompanhar exatamente. toda essa trajetória, né? Eu ia justamente perguntar isso, a diferença de idade entre eles. O Natan, ele foi embora com quantos anos? 18, faltava 15 dias para ele fazer 19, quase 19. Ah, muito bem. E aí, depois desse livro, você começou a produzir livros infantis. E aí Sim. vieram livros como Festa, Paranauê, Logan, Aurora e Academia. Livros esses que você escreveu consecutivamente. Qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? Meses, foi de meses. Eu estava aqui fazendo as contas, eu falei, bom, de 22 e sai em 23, ela deve ter publicado um atrás do outro. Foi muito engraçado, assim, a inspiração vinha, às vezes eu acordava cedo, né, e aí vinha uma inspiração de escrever um livro infantil sobre o dia que o Natan foi comigo para a academia. E aí o que aconteceu lá, se ele podia ou não podia ficar, porque era criança, mas ao mesmo tempo não atrapalhava porque não tinha mobilidade, né? Ele era cadeirante, então eu criei esse aqui, Quando Vou à Academia. Né? Então esse livro ele fala justamente disso, né? Da importância de você incluir uma criança atípica, né? Uma criança que tenha necessidades especiais nessa rotina, nesse dia a dia, né? E principalmente se você perceber que ele gosta de ficar ali. Se você perceber que ele não gosta, né, tudo bem. Mas se é um espaço que ele gosta, você brigar por isso, para que ele possa frequentar, para que ele possa te acompanhar, né? Então, surgia assim a ideia quando eu lembrava de algum evento, em alguns casos, né? Esse aqui da Aurora, né? Minha amiga Aurora, esse foi totalmente inspiração, né? Mas esse aqui fala da inclusão, inclusive, né? Da inclusão de crianças de outras raças, né? Que a Aurora ela tem o cabelo enroladinho, né? E aí por que as pessoas ficam olhando para a Aurora diferente? Por que as pessoas ficam olhando para o Natan diferente? Então eu faço um pouco essa brincadeira como a Aurora sendo a melhor amiga do Natan, né? E aí então um livro ele se emenda no outro. A gente consegue ali acompanhar a história deles através de 2 livros. Quem fez a ilustração das tuas obras? Foi a Tamires Soares. Até aqui o nomezinho dela, Tamires Soares. Ela é maravilhosa. Olha, mostra pra gente o interior do teu livro, pra gente ver Aqui da as... Aurora. Olha, gente, que linda! Aqui tá. Fica a indicação de ilustradora. Tamires Soares. Tamires Soares, ela é maravilhosa. Depois até vou Ai, marcá-la. que linda! Então ela coloca as pessoas falando, as pessoas de alguma maneira fazendo comentários, né? A Aurora conversando com o Natan. E ela realmente, essa aqui sou eu, ó, a mãe do Natan. Ficou linda essa ilustração, gente. É muito real, assim. Ela pegou fotos minhas, né? Minha, do meu marido, meu outro filho. Ela foi pegando e foi fazendo ilustrações e ficaram muito parecidas, né? A Aurora foi criação dela, porque a Aurora, na verdade, não existe, né? A Aurora foi totalmente da minha imaginação. Eu quis criar uma amizade, né, entre crianças que se sentiam excluídas de alguma maneira,
né? Porque eram observadas, porque as pessoas comentavam, porque as pessoas olhavam, e aí o Natan meio que conversa com a Aurora, né? E a ideia é justamente como essas crianças conseguem lidar com isso, né? Aí foi surgindo. Importantíssima essa questão da inclusão, gente. Sim, fundamental. Principalmente com essa pegada infantil, porque é uma conscientização da criança que está vendo, está lendo e acompanhando a história, da importância de se incluir. O coleguinha que às vezes eles estudam dentro da sala, que é cadeirante, que não tem a mesma cor, que o cabelo é diferente. Sim. Ou seja, é uma maneira de mostrar para a criança que a diferença ela não é para ser excluída, ela é para ser incluída. Pelo contrário, né? Então, essa pegada infantil é sensacional, porque é na infância que a gente vai quebrando todos os preconceitos, todos os problemas que uma criança lá na frente pode desenvolver quando se fala de inclusão ou exclusão, para que ela não se torne um adulto alucinado, como a gente vê por aí, com vários tipos de discursos insanos. Então, incluir dentro da literatura é muito importante. E além desses, você tem o Logan. Falei certo? Logan? Logan era o nosso cachorro. Era esse aqui. Esse foi o último, né? A ser escrito, porque, na verdade, esse aqui, ele fala, né? É bom até, eu sempre falo isso, que ele é para crianças um pouquinho mais velhas, né? Porque ele fala sobre o luto, né? De todos os livros, é o único que fala efetivamente da partida, né? Porque 6 meses depois do Natan, o nosso cachorrinho também partiu, né? Então, eu falo sobre a amizade deles, né? De que essa amizade era tão forte, porque a gente acredita realmente nisso, né? A amizade era tão forte que o Logan sentiu demais o impacto, e logo depois ele adoeceu, um tempinho depois ele adoeceu, né? Porque eu dizia, o Natan era o único que ficava, né? Com o Logan, né? Era o mais presente de todos. Os outros todos, nós temos as nossas atividades, né? Trabalho, estudo, enfim. E a gente não parava muito em casa. O único que parava era o Natan, né? Então era o grande amigo do Logan, acabou sendo o Natan. Então quando o Natan vai embora, o Logan não resiste muito tempo. 6 meses depois ele acaba indo também, né? Então eu falo sobre isso. Então eu tive já algumas pessoas, né, alguns leitores que compartilharam comigo, avós que leem junto com o neto, né, mãe que lê com o filho, e aí a criança começa a perguntar sobre isso, né? O que é isso? De que essa ilustração está falando? Né? Então, assim, quando a Tamires teve muita sensibilidade nessas ilustrações também, né? Então, quando ela mostra de maneira muito lúdica, obviamente, né? Porque é um livro infantil, mas quando ela mostra essa partida, as crianças ficam curiosas sobre isso, né? E uma vez eu estava até ouvindo, já ouvi mais de um, né? O Ziraldo, Maurício de Souza, falando da importância de se falar sobre luto para as crianças, né? Principalmente na época do Covid, né? Eles falaram muito sobre isso, até escreveram sobre isso, porque as crianças, infelizmente, perdiam, né? Alguns parentes, né? De Covid, né? Que a gente sabe a loucura que foi no mundo inteiro. Então, as crianças ficavam sensibilizadas e, ao mesmo tempo, ninguém nunca tinha falado com elas sobre isso. Muitas crianças nem sabiam, né? Que isso acontecia. Então, eles falam da importância de você ir preparando a criança, né? Então, eu, quando escrevi esse livro, escrevi com essa intenção, né? Então, é um livro que fala da amizade, mas fala também dessa partida, né? Importantíssimo também esse ponto que você levantou. Crianças precisam também ter essa consciência da partida, seja do bichinho, seja de um ente querido. Eu sou contra esconder da criança o que o vovô, que a vovó virou estrelinha. Acho que elas têm que saber, sim, seja através da leitura, como isso funciona, através de uma conversa,
obviamente, de uma maneira muito mais branda do que no mundo do adulto, né? Sim, sem Mas eu acho sim. Agora, eu tô curiosa no Paranauê. O dúvida. Paranauê fala sobre o quê? Fala exatamente sobre capoeira. Porque o Natan Adorei esse fazia nome. capoeira. Olha, Ele gente, fazia capoeira. que lindo! Ele era super incluído na capoeira, assim. As crianças pequenas, né, gostavam, ele gostava demais, assim, gostava. Essa é a capa, tá vendo? Tá linda Berimbau. essa capa. E, e assim, as ilustrações também ficaram muito perfeitas, né? Tá vendo? O professor ele fazia de maneira bem especial, né, com o Natan, e ele ficava observando, né, cada um do seu jeito, né? As crianças pequenas também não jogavam, né, capoeira especificamente, como deve ser, né? Mas elas faziam algo bem lúdico, cantavam, né, tocavam, então era uma maneira também de incluir essas crianças, né? Incrível isso, né, gente? E festa? Aham. Essa aqui, ó, esse livro vendeu todos. Ele, no Ai, momento, que ele está esgotado. Eu linda! preciso de uma nova remessa. Mas esse livro, eu falo justamente do tanto que o Natan gostava de festa, tanto que ele era festeiro, né? Então, assim, eu ia a muito mais festas quando ele estava aqui com a gente do que hoje, né? Porque uma festa junina ele amava, né? Música ele gostava demais. Então, assim, a gente realmente ia a muitas festas com ele. Mas aqui nesse livro eu falo uma festa especial, mas para quem, né? Porque muitas vezes nas nossas festas, nos nossos eventos, a gente não está preparado para receber as crianças atípicas, né? Então a gente observa muito isso. Às vezes tem uma festa, por exemplo, todas as brincadeiras giram em torno das crianças que correm, né? As crianças que pintam normalmente, né? Da maneira como a tia ensina, né? Então, assim, a importância de você, quando fizer uma festa, quando você for fazer um evento, você lembrar quem são os convidados, né? Sim. Isso não é nem só para criança, na verdade, para adulto também. Às vezes a gente tem uma pessoa que está, às vezes é até temporário, né? Uma pessoa de idade que fraturou alguma coisa, está na cadeira de rodas. Se eu sei que essa pessoa vai, eu tenho que ter uma rampa, né? Eu não posso fazer uma festa num andar que essa pessoa não possa chegar, né? Então, assim, a família, a gente tinha muito essa preocupação, mas algumas festas que a gente ia não existia essa preocupação, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente chegava lá, as pessoas ficavam olhando, ele ficava muito à parte, né? Então, assim, ou a gente dava um jeito de incluir, ou a gente simplesmente ia embora, né? Porque eu acredito que a festa tem que ser especial para todo mundo, né? A minha festa é especial, tá bom, mas você me chamou, você me convidou. Então, se é num lugar que eu, né, e meu filho não podemos chegar, então eu preciso ir embora, né? Se ele não está sendo incluído nas atividades, nas brincadeiras, ele vai ficar só olhando de longe, eu preciso ir embora. Então, normalmente era esse o meu padrão de comportamento, né? Agora, a maioria das festas, as Exatamente. pessoas tinham essa preocupação, né? Porque percebiam justamente que ele gostava, né? A criança, É quando ela não mole, fala, gente. não, a criança não falar é uma coisa, né? Mas ela Sim, comunica, né? Ela sempre é verdade. comunica. Então, através do riso, através do choro, né? Através da tristeza. Então, quando você conhece a criança, quando você se preocupa em conhecer, você percebe que ela está se comunicando de alguma maneira, né? É verdade. E importantíssima essa conscientização. Fica aí esse alerta, né, para a inclusão, gente. O mundo não gira em torno da gente, tá? Ou a gente trabalha para incluir, ou a gente precisa evoluir muito. Agora, ô Sueli, me fala uma coisa: projetos para 2024. Temos.
Sempre temos, né? Não, nada muito definido, não. Mas, assim, depois que a gente começa a escrever, Monique, a gente não para mais, né? É verdade. Então, assim, a gente nem pode parar, porque, na verdade, a escrita, ela vira um exercício diário, né? Então, assim, o meu plano, a princípio, para 2024 é continuar com o sebo, né? Fazer aí outras conexões, talvez eu faça um site próprio, que é uma coisa que eu não tenho ainda, né? Eu só trabalho nos marketplaces, né? Então, assim, projetos como empreendedora, talvez esse seja um deles, né? Eu tenho procurado informações, né? Principalmente na área de tecnologia, para saber o que seria necessário para isso. E projeto de escrita, por enquanto, não tem nada fechado, mas eu estou sempre escrevendo, tenho escrito alguns poemas, né? Pequenos, curtinhos, alguns micropoemas, né? Às vezes publico aqui mesmo na página, né? De vez em quando vejo algumas revistas virtuais, né, que abrem também para a gente publicar, então eu também procuro publicar. Eu acho que o mais importante, depois que a gente começa a escrever, é não parar de escrever, né? Porque a gente acaba perdendo esse jeito, né? Perde essa manha de escrever. E eu não sei nem se a gente consegue também, porque eu acho que a partir do momento que você percebe que a escrita ela é uma terapia, né, como foi para mim, aquilo vai te fazer bem. Então, se você não fizer, você vai sentir falta, né? A gente sente falta de tudo que faz bem, a gente deixa de fazer de alguma maneira, né? É verdade. A escrita realmente ela é uma aí da gente lidar com os nossos monstros, com o nosso caos, com situações que a gente vive. É por isso que muitas histórias nascem a todo momento, através de olhares e experiências de pessoas que usaram a escrita exatamente para colocar para fora, inclusive para lidar com um luto. Agora, Sueli, você pensa em fazer um romance, por exemplo? Sair do infantil e se aventurar no romance? Penso. Já tenho algumas coisinhas escritas já. Eu tenho vários projetos iniciados, entendeu? Agora, Sim. se eu vou dar continuidade a eles ou não, aí eu espero entrar de férias. Amanhã é meu último dia de trabalho na universidade, né? Então, geralmente eu faço assim, eu espero entrar de férias e penso, como é que vai ser agora? Aí sim eu planejo, sabe? Mas eu penso assim, não sei se vai ser em 2024, se vai ser em 2025, mas eu penso sim, até porque eu estou fazendo faculdade de letras, né? Eu sou aluna, sou aluna Maravilha! também, novamente, né? Estou fazendo aí a minha segunda faculdade, né? Fui até muito estimulada por uma amiga que entrou aqui, a Rosângela, até dar uma acenadinha para ela. E ela que me deu aquela força, assim, falou, vai, porque é a sua cara, você tem que fazer isso. Então, eu estou realmente fazendo letras, né? Então, o projeto é 2025 terminar, 2025 final, ou início de 2026 terminar essa faculdade, mas, paralelo a isso, também escrever, né? E aí vamos ver o tempo, o que sobra Vamos ver dessas o que 24 horas do sai, dia. né? É verdade. Agora, eu tô vendo aí um monte de livro atrás de você. Pra gente fechar com chave de ouro, eu vou te fazer 3 perguntas. Show. O que você está lendo agora? Uhum. Qual o último livro que você leu? E um livro que você não gostou, não recomenda? Tá. O que eu estou lendo agora, 30 segundos sem pensar no medo, que é do Pedro Pacífico, que é responsável, é o Bookster, né? Não sei se você conhece, ele é o Bookster. Pedro Pacífico tem no Spotify ele tem um podcast literário também, eu acompanho muito ele, comecei a ler ontem o livro dele, 30 segundos sem pensar no medo.
Estou gostando bastante. O último livro que eu li antes desse foi do Philippe Chardel. Geralmente eu termino um e emendo no outro, isso quando eu não leio dois ao mesmo tempo, né? Então eu terminei, Entendo. antes de ontem eu terminei do Philippe Chardel, que é Saia da Frente do Meu Sol. Eu gostei bastante. Um livro que eu não gostei, que eu não recomendo, isso é tão difícil, sabia? É muito difícil, porque a maioria dos livros eu procuro fazer igual filme, sabe? Tentar ver aquela parte, o que que o autor quis dizer, o que que ele quis falar comigo. Então é muito difícil, sinceramente. Já sei. A Bibliotecária de Auschwitz. Já sei. Eu li! Não, eu li a Biblioteca de Londres. Não foi de Auschwitz, não. A Bibliotecária de Auschwitz. É bem pesado. Não vou ler, vou separar aqui. É porque a gente está numa onda de biblioteca, né? A Biblioteca da Meia-Noite, a Biblioteca de Londres, a Bibliotecária de não sei o quê. Cara, veio um boom de livros voltados ali para a biblioteca, que é alucinante. Tem uma agora que está em todos os canais. Que deu até muita polêmica, para o bem e para o mal. Eu gostei da Biblioteca da Meia-Noite, adorei a leitura. Eu também gostei. Eu gostei bastante. Tem uma agora que tem um gato na capa, esqueci o nome. É a Biblioteca de não sei o que lá, que eu vou ler agora no início de 2024, porque não se fala em outro livro sem ser esse. Aí o primeiro mais vendido. Bom, seus livros, quem quiser pode adquirir pelo Books da Sui, é isso? Sim, isso mesmo. Diretamente na editora, porque a Viseu também comercializa lá, né? Diretamente na editora, ou os meus próprios números, né? O que eu adquiri, também diretamente comigo. Muito bem. Então, ficou curiosidade, quer conhecer os livros da nossa autora, @Books da Sui, ou pelo site da editora Viseu, tá? Lembrando que essa entrevista vai para o canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Instagram, Kawaii, todas as plataformas digitais, para que vocês possam assistir. Sui, querida, muitíssimo obrigada, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esse momento tão agregador, esse seu olhar humano, que você não pare de escrever, que 2024 venha mais livro, mais história, e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Tá ótimo. Te agradeço também, Monique. Obrigadão. Sucesso para você também. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Para o pessoal que ainda não me conhece, né? E quiser acompanhar lá o Instagram, @MoniqueMM18, onde a gente tem entrevistas com escritores independentes, escritores nacionais e profissionais da área da saúde mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, fazendo aí essa junção de literatura mais saúde mental. Sui, um beijo, querida. Beijo para você também, querida. Obrigadão.